Quem foi que disse pra gente que precisamos ser felizes o tempo inteiro? É muito difícil, né? É complicado lidar com isso e eu sei que, assim como eu, você deve se cobrar bastante por isso. Então, nesse vídeo, num cenário diferente, eu quero falar um pouco sobre isso. Bora pro vídeo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Gabriel Marques, um ser humano assim como você que está num processo eterno de aprendizagem. Hoje você pode estar achando um pouco estranho, mas eu estou num cenário um pouco diferente. Resolvi gravar em um ambiente diferente justamente para falar um pouco sobre essa cobrança que a gente tem em ser feliz o tempo inteiro. É algo que bate na gente assim e muitas vezes a gente não percebe essa autocobrança que a gente tem na nossa vida. E é um processo muito forte de autocobrança em ser feliz, né? E eu não sei se você, assim como eu sou uma pessoa que me cobro muito. Sempre cobrei bons resultados, sempre cobrei boas notas, sempre me cobrei em dar o melhor na minha vida. E isso repercutiu de uma forma, às vezes, gerando ansiedade, né? Em grandes partes da minha vida. E principalmente uma pressão que vinha, que dava uma palpitação no coração, dava às vezes um pouco de falta de ar por esse excesso de autocobrança. E queira ou não, a nossa vida, a gente não é ensinado a lidar com as tristezas, a lidar com os momentos mais, de dificuldade. E essa falta de ensinamento, ou na nossa infância, ou na nossa geração que a gente vivencia, ela faz com que a gente, na fase adulta, não consiga tirar um pouco dessa autocobrança que a gente tem em ser feliz. Eu sempre fui um cara que procurei estudar o comportamento do meu corpo e principalmente estudar as manifestações das emoções, no meu corpo. E o meu primeiro contato com o ensinamento para compreender isso, queira ou não, foi pelos processos de livros e conhecimentos de autoajuda. Em partes foi bom para mim, em outra parte nem tanto, porque dependendo de como você absorve aquele conhecimento que você está tendo dos livros de autoajuda, dos conteúdos de autoajuda, você passa a se cobrar cada vez mais. Então, eu na época que eu consumi esses conteúdos, eu não conseguia medir isso. Eu estava sempre querendo mostrar o meu melhor. E esses conteúdos, queira ou não, eles te induzem a você valorizar esses momentos felizes, a valorizar os momentos de superação, mas eles não dão muito um ensinamento a fundo sobre esse processo de, principalmente, você vivenciar os momentos de tristeza, né? Então você acaba se cobrando mais. Mas foi uma perspectiva que eu criei lendo esses conteúdos, que me fez cobrar ainda mais. Não sou contra os livros e os conteúdos de autoajuda. Eu sou muito grato porque principalmente foi através deles que eu comecei a adquirir esses conhecimentos, mas eu acredito que a pessoa, para consumir esse tipo de conteúdo, ela tem que saber filtrar bem. Senão pode passar pelo processo que eu passei, de autocobrança, e veio devido a esses conteúdos que eu estava consumindo, E aí depois que comecei a entender um pouco mais profundamente, esses conteúdos de autoajuda, eu senti a necessidade de procurar outros conceitos, mergulhar mais em assuntos voltados à psicologia, assuntos voltados às emoções, mas o melhor ensinamento para mim começar a tirar essa autocobrança de mim foi quando comecei a perceber o meu corpo. E principalmente perceber o que acontecia quando determinados fatos aconteciam na minha vida e como esse meu corpo se manifestava. Comecei a me atentar sobre as emoções que estavam no meu corpo. E esse atentamento, queira ou não, eu comecei a perceber muitas coisas que eu não lia no livro. Seja momentos que eu não conseguia ser produtivo, seja momentos que eu não conseguia criar alguma coisa, eu comecei a me perceber e vi que nesses livros que eu estava consumindo tinha meio que um passo a passo e tudo planejado para um tipo certo de vida. Só que o meu tipo de corpo, o meu organismo não estava se adaptando àquilo. Então o melhor remédio que eu fiz foi
olhar para dentro de mim e começar a perceber o que era bom para mim, o porquê que eu procrastinava as coisas, quais eram os problemas que apareciam quando eu não conseguia criar alguma coisa. Então, a percepção do meu corpo foi o meu melhor ensinamento para começar a tirar essa autocobrança de mim. E ao ter essa percepção sobre o meu corpo, eu comecei a buscar uma palavra e um conceito que eu levo até hoje na minha vida, que é equilíbrio. Tudo na nossa vida, se a gente buscar o equilíbrio, a gente consegue uma fluidez natural na nossa vida. Então eu comecei a consumir esses conteúdos de autoajuda de uma forma mais equilibrada, de uma forma que eu conseguia enxergar e me adequar ao meu jeito, o meu corpo, ao meu modo de pensar naqueles conteúdos e não pegar a realidade do livro que era mostrada, a realidade tipo de acordar 5 horas da manhã, de acordar 6 horas da manhã e ter uma pré-definição, achar que aquilo é a minha realidade. Eu fiz o contrário, eu adaptei ao meu estilo de vida, né? Então o equilíbrio, você buscar o equilíbrio em vários setores da vida, seja na mente, no corpo, no espírito, faz com que você tenha uma vida cada vez mais fluida, né? E eu queria falar uma coisa para você que se cobra demais e principalmente acha que a felicidade, ela sempre você tem que alcançar ela, né? E eu te falo que, ao meu ver hoje, a felicidade ela está muito mais em ser alguém, em fazer parte desse processo da vida do que algo lá na frente. Então, quando você é de corpo e alma na vida, você é um ser humano, você começa a entender que a felicidade não é algo concreto, não é algo que vai chegar e falar, nossa, eu sou feliz, né? A felicidade são picos e momentos da nossa vida. E quando você começa a aceitar essa leveza e principalmente começar a aceitar os momentos de tristeza, os momentos de dor da sua vida como algo natural, você tira uma carga e um peso da sua vida, principalmente de se cobrar o tempo todo de ser feliz. Então a importância de você vivenciar um luto, a importância de você vivenciar quando você não está bem, é de extrema importância para você começar a compreender o seu organismo. Vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Quando a gente se machuca, a gente tem um machucado. Percebe que no machucado tem fases, né? Você vai, se machuca, dói, se corta, o corte fica ferido, aí ele passa um tempo, ele cria uma casca, criando essa casca, aos poucos essa casca vai dissolvendo e sai e volta para a pele, normal. A vida é assim, entende? A vida é esse processo de cura. Então, o ser humano ele precisa desses momentos de tristeza para justamente se restabelecer, para cada vez mais aproveitar os momentos de felicidade. Então, cada vez que você se sentir perdido em relação a se cobrar muito sobre felicidade, pensa no machucado, olha para a natureza e vê que até na natureza acontecem desastres, as plantas secam, os machucados eles têm a cicatriz lá. Então, a melhor resposta para você compreender sobre felicidade está nesse processo da natureza, principalmente. Então, se você perguntar para mim, mas Gabriel, como que eu começo a me cobrar menos em relação a isso? Eu te falo, qualquer dúvida que você tiver em relação à sua vida, repara na natureza. Percebe como ela se manifesta ao seu redor, percebe principalmente como que um bichinho nasce, uma planta. A planta ensina muito pra gente, né? Esse processo dela nascer, você ter que regar todos os dias, ela crescer e chegar um tempo que ela morre, ela ensina muito pra gente. Então o ser humano é muito próximo a isso. Então a importância dos momentos de dores, a importância dos momentos de tristeza, eles nos fortalecem cada vez mais quando bem vivenciados, né? Então são nesses momentos que a gente passa a ter mais consciência, principalmente de que esses momentos são essenciais para o nosso crescimento. Agora eu falo para você, comece a ser mais gentil com você, porque você é a única pessoa que pode ter o melhor cuidado com você. Eu falo com relação à sua mente, ao seu corpo, às coisas que você gosta de fazer. Se não é você zelar por isso,
outra pessoa não vai fazer. Entende? São poucas pessoas que se preocupam. Então, a importância de você ter um momento para você fazer uma automassagem, a importância de você ter um momento para conversar, expor ideias, de abrir a mente, de principalmente fazer uma leitura que agregue um conhecimento, que fortaleça e crie uma semente dentro de você é importante. Então, você tem que ser gentil com você, principalmente consumir conteúdos que te façam relaxar, te façam revigorar para ir de volta para o trabalho, ir de volta para a rotina. Eu sei que a rotina de muitas pessoas são conturbadas, cheias de informação, mas se não é a gente se tornar protagonista dessa rotina e tentar mudar algumas coisas, a gente sempre vai ser aquela pessoa que vai ficar reclamando, que vai ficar falando que não tem o tempo para fazer isso, que não tem o tempo para fazer aquilo. Mas aí eu te pergunto, e o cuidado com você? Quem vai ter? Se não você. Então, para fechar, valorize esses momentos de tristeza e principalmente não tenha medo de expor os seus sentimentos, não tenha medo de falar que você está triste, de sentir essas sensações, né? Essa ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, isso vem muito de comercial, isso vem muito dessa cultura ocidental de ter a família perfeita, da propaganda de margarina, e isso a gente tem que começar a quebrar dentro da gente, entender que a vida é feita de altos e baixos, principalmente, e esses altos e baixos, quando surgem, eles surgem principalmente para agregar na nossa história e cada vez mais a gente ficar firme diante da vida. E eu vou pedir também para, se você gosta de conteúdo assim, se inscreva no nosso canal e principalmente deixa o seu like e o seu comentário. Eu quero saber um pouco de você, o que você acha sobre felicidade, o que é felicidade para você e se você tem essa autocobrança constante na sua vida. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Um filme que eu gosto muito, eu vou indicar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se chama Felicidade por um Fio. Se eu não me engano, ele está na Netflix, né? E é um filme que mostra muito essas variações da nossa vida e é muito a relação que a gente tem sobre tristeza, felicidade, a perspectiva que a gente cria em relação a isso, né? Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem suas dores e aceitar essa naturalidade tira uma pressão e tira uma carga das nossas costas, né? Eu recomendo muito esse filme, é um filme bem interessante e eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, para se aprofundar um pouco mais e refletir sobre esse conteúdo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, nesse cenário diferente, porque felicidade, né, não existe uma fórmula secreta, né? Para mim, hoje, a felicidade, ela se encontra no processo da vida, nessas descobertas, mesmo ruim, mesmo boa, você se descobrir a cada dia. A felicidade se encontra nesses pequenos trechos. E depois desse conteúdo mais reflexivo, eu te pergunto, e aí, bora sair do caos?